A matemática dos anos iniciais das engenharias, tais como a álgebra linear, introduzem ferramentas que auxiliam na resolução de problemas importantes das engenharias. Esse trabalho apresenta um estudo de caso referente à descrição matemática sobre a estabilidade de sistemas elétricos de potência, também conhecidos como CEP. Para isso, aplicam-se conceitos da diagonalização de matrizes, no qual a análise sobre os autovalores obtidos no processo representam a instabilidade do sistema. Questões sobre frequência e amortecimento também foram estudadas como forma de interpretar o comportamento dinâmico de um CEP multimáquinas. Ao final, é realizada a análise de uma simulação de acordo com os valores obtidos pela diagonalização. Sistemas elétricos de potência, os CEP, são definidos como grandes sistemas de energia que englobam a geração, a subtransmissão, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. Por se tratar de um problema de grande porte, originam-se interações entre diversos tipos de equipamentos, que possuem comportamentos dinâmicos diferentes. Essa complexidade tem se mostrado como um impedimento na melhoria dos processos, e por isso justifica o estudo de forma de simplificações desse sistema. Uma ferramenta muito comum para executar a simplificação do CEP, bem como determinar a manutenção de sua estabilidade, é descrevê-lo por meio de modelos matemáticos lineares, e realizar análises que incluem o conhecimento da álgebra linear. A instabilidade dinâmica de um CEP está relacionada com as oscilações eletromecânicas da frequência causada por desbalanços transitórios entre torques elétricos e mecânicos nas máquinas síncronas do sistema. O comportamento dinâmico da variável de estado pode ser definido como a derivada de um ponto que é igual à função de um ponto. Utilizando a série de Taylor em torno de um ponto de equilíbrio XZ e pequenos valores para a perturbação dinâmica, obtém-se a função como uma aproximação quase precisa da matriz de estados. Uma vez que XZ é um ponto de equilíbrio, então a função de um ponto de equilíbrio é igual a zero. Isso é, a derivada de um ponto zero é zero. Adotando-se que nenhuma trajetória se afaste significativamente do ponto de equilíbrio XZ, os termos de ordem superior a 1 podem ser desprezados, o que reduz a equação a função de um ponto é aproximadamente a matriz jacobiana, que é a matriz formada pelas derivadas parciais de primeira ordem da função, vezes a variação de um ponto. Porém, como a variação da derivada de um ponto é igual a derivada de um ponto menos a derivada de um ponto de equilíbrio é igual à derivada de um ponto, isso implica que a função de um ponto é igual à derivada de um ponto, que vai ser igual à variação da derivada de um ponto, que é a matriz de estados, vezes a variação de um ponto, que isso significa que é uma representação aproximada em uma vizinhança de um ponto de equilíbrio. A análise do CEP pode ser feita pela matriz de estados, levando-se em consideração os autovalores e autovetores da matriz A. Para isso, deve-se considerar que a variação de um ponto em um determinado tempo é o somatório de uma constante vezes os autovetores vezes epsilon elevado aos autovalores vezes o tempo. Dessa forma, é possível reescrever a matriz de estado em função dos autovalores e autovetores de A. Mas ainda, os autovetores geram uma base para soluções. Outra implicação importante em termos da álgebra é que as equações abaixo descrevem uma relação entre os autovalores com a resposta do CEP. Se os autovalores tiverem parte real negativa, o sistema é considerado estável, e se tiverem parte real negativa, considerado instável. Em consequência, na modelagem do sistema, o autovalor é determinado modo de resposta ou modo de oscilação, caso tenha parte real imaginária diferente de zero do sistema. A parte real do autovalor está relacionada com o crescimento ou decaimento exponencial da resposta. Já a parte imaginária fornece a frequência de oscilação de seu respectivo modo, onde essa frequência é dada em Hertz, por a frequência de oscilação é igual à velocidade angular do rotor do gerador dividido por 2π. O fator de amortecimento de um alto valor é dado por a frequência de oscilação, que vai ser igual menos sigma dividido pela raiz de sigma ao quadrado mais ômega ao quadrado. Isso estabelece uma relação entre a frequência de oscilação de um modo e seu respectivo decaimento. Altos valores de um fator de amortecimento indicam que a parte imaginária do seu respectivo alto valor é pequena em relação à sua parte real. O que isso quer dizer? Que oscilações bem amortecidas em frequências mais altas tendem a desaparecer mais rapidamente da resposta. A figura 1 apresenta a representação gráfica de um estudo de caso determinado por um CEP teórico. O problema é denominado por um sistema multimáquinas de duas áreas, uma vez que o CEP associado possui duas áreas com duas máquinas geradoras em cada área, e tal que essas áreas são interligadas por três grandes linhas de transmissão. Os elementos do sistema que geram a tabela 1 podem ser obtidos no artigo do meu colaborador Marcos Furini. A partir dos dados de simulação adquiridos no trabalho dele e de acordo com a análise da tabela 1, é possível concluir que os autovalores de parte real negativa mostram-se modos estáveis e o de parte real positiva, instável. A partir do valor de cada frequência, pode-se dizer que são modos locais associados a máquinas fisicamente próximas e o interárea, que são relacionados a máquinas de outras áreas. Tendo como base o coeficiente de amortecimento, o negativo mostra que esse modo leva o sistema à instabilidade. Esse trabalho teve como objetivo aplicar a álgebra linear na modelagem de um caso de CEP. A partir dos resultados obtidos, é possível concluir a importância do desenvolvimento teórico para o entendimento da análise de estabilidade desses sistemas. Os autovalores determinados a partir da diagonalização da matriz A mostram quais são os modos estáveis e instáveis do CEP. De acordo com o valor de cada frequência, é possível determinar os modos locais associados a máquinas fisicamente próximas e o interárea, que são relacionados a máquinas de outras áreas. O coeficiente de amortecimento mostra que o modo leva o sistema à instabilidade. Bom, essas são as referências do meu trabalho. Muito obrigada pela atenção e se tiverem alguma dúvida, eu posso tentar responder.